Eu não posso tentar passar um fim de semana longe da internet, longe das tretas, tentando me desconectar dessa obrigação de ficar comentando pra vocês as maluquices que acontecem nessas redes sociais, que sempre tem alguma coisa. Eu volto na segunda-feira, eu tô gravando isso aqui 8h49 da segunda-feira, e sabendo que entre terminar de gravar esse vídeo, editar e colocar no ar, já vai acontecer outras 50 mil coisas. É por isso que todas as vezes vocês reclamam que eu demoro muito pra falar dos assuntos, porque vocês não param de arranjar confusão na internet. A confusão de hoje vem cortesia da deputada estadual Renata Souza, do Rio de Janeiro, de acordo com a sua bio no Twitter, a mais votada da história da Assembleia Legislativa do Rio. O que aconteceu? No último dia 26 agora, a deputada fez essa postagem no Twitter. Eu vou colocar o link na descrição para que você possa ler inteiro, que eu não vou poder ler ele aqui na sua totalidade, porque ela falou bastante. Mas, basicamente, simplificando, ela compartilhou que queria participar dessa trend de fazer posters com aquele estilo Pixar usando a inteligência artificial. E ela ficou chocada que com a descrição que ela deu, a descrição eu vou ler o que é curtinho aqui, ó. Ela falou o seguinte: de acordo com a primeira postagem, a descrição pedida era de uma mulher negra, de cabelos afro, com roupas de estampa africana num cenário de favela. Era só isso, pelo menos a forma como ela está parafraseando. E aí está a imagem que ela afirma ter sido gerada. O que chocou a deputada é que, apesar de não ter falado nada sobre arma ou violência, de acordo com a versão dos fatos aqui, a inteligência artificial achou justo colocar lá uma pistola na mão da deputada. Ela ficou chocada com isso e não é inteiramente sem mérito. Já tem algum tempo que se debate como é que os vieses e os preconceitos que já existem na nossa sociedade poderiam acabar sendo recriados nessas novas tecnologias que a gente tem usado de inteligência artificial. Tem alguns artigos aí que já debatem sobre o assunto e, como eu falei, já é até anterior a essa moda de inteligência artificial fazendo desenho. Então, existe algum mérito na ideia de que os preconceitos que já existem na sociedade vão só ser reproduzidos em outros espaços. Até aí, tudo bem. Só que a internet achou um pouco peculiar a versão dos fatos relatada aí pela deputada no seu tweet. O que chamou a atenção imediatamente é que a arma é um objeto muito específico para ser colocado num desenho de arte de inteligência artificial sem que a pessoa que escreveu o prompt tivesse descrito isso de forma explícita. Apesar do apoio inicial que a deputada recebeu quando ela compartilhou seu relato, muitos internautas começaram a questionar o fato de que, tentando essa mesma combinação de palavras que ela usou no tweet, que novamente eu reconheço, logo que eu vi a galera fazendo isso, eu já pensei, mas como ela está relatando, ela não botou lá em aspas, ela não disse que era exatamente isso permite a possibilidade de que ela está parafraseando aqui, o prompt era alguma outra coisa diferente. O fato é que muitas pessoas céticas decidiram tentar recriar aquela imagem usando a descrição que ela ofereceu e ninguém conseguiu reproduzir aquilo. Mais importante do que isso, quando tentavam deliberadamente fazer com que o robô incluísse uma pistola, eles recebiam alertas dizendo que esse uso da tecnologia não é permitido pelos termos de serviço. Então, pareceu estranho. O robô não desenha uma arma do nada, sem que alguém tenha pedido, e mesmo que você peça, ele vai lá e impede, porque isso vai contra os termos de uso da plataforma. Então, parecia um pouco estranho. Todo mundo estava pressionando a moça e foi peculiar porque ela estava respondendo muita gente, pelo menos as pessoas que apoiavam. A galera que estava dizendo que não parece verídico, baseado no que a gente entende de arte de inteligência artificial, ou ela usava aquela ferramenta do Twitter que esconde uma resposta, ou ela simplesmente ignorava esse pessoal. A postagem naturalmente viralizou. Ao momento da gravação desse vídeo tem mais de 8 milhões de visualizações, mais de 2.400 quote RTs, que é aquele clássico RT da discórdia, quando a galera pega aquele negócio que acha um absurdo e joga pra sua plateia pra dizer: olha isso, que negócio absurdo, gente. A parada viralizou de uma forma colossal na internet. Aproximadamente 24 horas depois da polêmica inicial, depois de muita gente tá cobrando com frequência da deputada, por que ela não compartilha o prompt? Por que eu não consigo chegar nesse mesmo desenho ou nada parecido com isso com as palavras que ela incluiu? Ah, eu devo mencionar mais uma coisa. Algumas pessoas de boa vontade com a deputada falaram o seguinte: olha, talvez o computador tenha colocado essa arma porque ela explicitou que a imagem deveria incluir uma favela. E uma favela é o tipo de coisa que na consciência popular, nas fontes artísticas que essas plataformas de inteligência artificial vão puxar para fazer os seus desenhos, não é de todo absurdo imaginar que as imagens existentes de favela incluem cenas de violência, cenas de narcotráfico, cenas de pessoas usando armas. Então talvez por isso a inteligência artificial teria colocado essa arma, supondo que a versão que ela está relatando foi exatamente o que aconteceu, né? É uma explicação válida, não fosse o fato de que todo mundo estava tentando, muita gente. Eu vi milhares de pessoas tentando isso e ninguém parecia chegar nesse ponto. Nem as pessoas que a apoiavam, que podiam muito bem ter tentado também, e aí poder mostrar um exemplo: olha, eu tentei, muita gente tentando, é claro que inteligência
inteligência artificial vai ficar aparecendo coisa diferente, dependendo do que você está botando. Às vezes, o mesmo prompt pode gerar vários resultados diferentes. Só que, como eu falei, se fosse possível, eu imaginaria que alguns dos seus apoiadores teriam mostrado, ó, eu botei exatamente como ela falou, não pedi para o robô desenhar uma arma e que a arma corrobora na versão dos fatos da Renata Souza. Não aconteceu isso, então parece um pouco estranho. Mais ou menos 24 horas depois de todo o bafafá, a deputada retornou e finalmente compartilhou o que todo mundo pedia. Um print mostrando o resultado da imagem que ela obteve e o prompt, que é bem mais detalhado do que o tweet original falava. Aí está o print que ela finalmente compartilhou, né? E aí eu vou ler aqui na tradução livre. E se você já fosse aluno da Easy Nobody's Virtual School of English Excellence, você não precisaria que eu traduzisse livremente você mesmo e entender o prompt que ela colocou lá. Pra quem não sabe, eu sou mentor de inglês agora, eu ofereço serviços de melhoria de fonética, expansão de vocabulário, uso de termos idiomáticos e o tipo de coisa que alguém que já fala inglês razoavelmente, mas tem uma certa insegurança de fazer entrevistas bilíngue, ou que queria mais espaço para vagas no exterior, ou que já mora fora, mas sente aquele bloqueio de realmente se relacionar com as pessoas lá e com seus colegas de trabalho e tudo mais, por causa da barreira da língua, é aí que eu entro. Se você tem curiosidade de como é uma aula minha, é assim. In case you're wondering, there's a name for what you're describing. You finally got something that you wanted for so long, you planned for so long, and at first, it seems amazing, but after a while, not so much anymore. Like you said, we get accustomed to everything. We get used to things very quickly, right? So the name of that concept, I'll write it here in the chat for you real quick. That is called the hedonic treadmill. Hedonic treadmill. This describes the phenomenon, let's say, of when you achieved something you wanted for so long, and then let's call this right here your baseline level of happiness. This is how you are most of the time, right? And then you got something you really wanted. So you're like, whoa, you're way up here now. You're so happy you got the thing that you wanted for so long, you planned for so long. Slowly but surely, that level of happiness goes all the way back. Even though you still have that thing you really wanted. You still have that. It's yours. But you're not going to stay up here forever. You're going to naturally go down. And it goes the other way as well. If you're at your baseline level of happiness, right? This is how you are on a normal day. And then something bad happens, you go down. But then over time, even that bad situation, even if you didn't fix it, you come right back up. You get used to that. It's a phenomenon that helps illustrate how adaptable we are. If something terrible happens, we're back to normal after a while. And if something great happens, we're also back to normal after a while. And this is why it's called the hedonic treadmill. A treadmill, let me show you something real quick here in the images. This is a treadmill, because I suspect that might be a new word for you as well. Right here. This is a treadmill. So it's an exercise machine where you run without leaving the place you are. And that's why it's called the hedonic treadmill. Because you might try as hard as you want to get something you really want, but this is not going to satisfy you in the long run. It's not going to satisfy you long term, because eventually, after you get that thing you wanted so bad, you go right back down to your baseline level of happiness. And that is the hedonic treadmill. That is why we're able to get used to things like what you described, right? When you first got there to Dublin, everything around you, wow, it's the quote-unquote first world, right? And then after a while, you start noticing the flaws, you start noticing the things that aren't so great, right? I went through the same process in Canada, so I know exactly how you feel. Mas enfim, agora que as contas já estão pagas, voltamos aqui ao tweet da Renata. Ela falou mais ou menos assim: um pôster de filme inspirado na Pixar, com o título Renata Souza. A personagem principal é uma mulher negra com um cabelo afro, amarrado, vestida com um blazer estilo africano. A cena deve ser no estilo de arte da Pixar, com uma favela no fundo, com um foco nas expressões do personagem, cores vibrantes e texturas detalhadas que são características das suas animações, com o título Renata Souza. Ela pediu 2 vezes o título Renata Souza. Então, algumas coisas pareceram peculiares para as pessoas que estavam acompanhando com muita curiosidade a situação e se decepcionaram um pouco com esse que deveria ser o grande momento. A deputada demonstrando por A mais B que aconteceu exatamente como ela descrevia, a despeito de milhares de pessoas respondendo com ceticismo. A primeira coisa que chama a atenção é: por que ela teria demorado tanto tempo para compartilhar isso se ela está disposta a provar a veracidade do que ela está alegando? Por que ela teria demorado tanto se ela continuou engajando no Twitter com outras pessoas? Eu não tenho como ler mentes e nada que eu fale aqui vai ser uma prova definitiva. O que eu posso falar é que é um pouco menos convincente você ter esperado isso tudo para finalmente compartilhar o print. E o fato de que é um print e não, ó, tá vendo aquele botão ali, ó, compartilhar? Aquele botão lá gera um link que as pessoas podem clicar e aí ver que foi exatamente aquilo que foi produzido. Era o que o pessoal estava cobrando que ela mostrasse.
Ao invés disso, ela mostrou um print apenas. O print também é curioso porque a gente vê que, na verdade, ela fez a descoberta um dia antes, no dia 25, um dia antes da sua postagem. E ela teria tirado esse print 45 minutos depois, o que dá a entender que ela tinha esse print já num dia antes, ela achou importante tirar esse print um dia antes, mas por algum motivo decidiu não incluir com os fatos do primeiro tweet. Novamente, isso não prova que ela está mentindo, não prova, mas é uma decisão curiosa. Várias pessoas, agora com o prompt exato que ela alega ter feito, tentaram recriar a imagem e, para surpresa de ninguém, porque eu acho que essa altura do campeonato, a maioria das pessoas já estava completamente convencida de que ela estava mentindo. Mesmo que ela chegasse agora com uma prova retumbante de que ela não estava mentindo, que aquilo aconteceu exatamente como ela colocou lá no prompt, foi assim que a inteligência artificial desenhou o pôster dela. Compartilhar esse print apenas gerou mais dúvidas, porque ela pediu nesse prompt 2 vezes para incluir o título com o seu nome. E não parece que a inteligência artificial nem tentou. Quem já experimentou com inteligência artificial sabe muito bem que às vezes você pede um título e sai tudo meio bugado, né? Sai com os erros de ortografia, às vezes múltiplas letras e tal. Mas pelo menos você vê que houve uma tentativa de colocar aquilo. Então isso acendeu nas pessoas a suspeita de que ela tentou criar esse print aqui depois. Ela tinha que usar aquela imagem, que era o resultado que ela tinha mostrado no dia anterior, e ela colocou ali, talvez com um Inspect Elements, alguma coisa parecida, ela foi lá e alterou a descrição do prompt. Muita gente tentou exatamente aquele prompt, foi impedido, porque, especulam alguns, ela usou o nome próprio dela, que é uma coisa que geralmente essas plataformas de desenho de inteligência artificial, eles simplesmente não permitem que você gere esse tipo de imagem. Para mim é bastante peculiar, quando mostra ali embaixo, e foi uma coisa que muita gente apontou, que essa imagem foi gerada 45 minutos atrás. Então, supondo que esse print é autêntico, o que aconteceu foi, ela tentou gerar a imagem, e aí ela viu isso, ficou chocada, tirou o print desse negócio 45 minutos depois da sua criação, no dia 25, é isso? É isso mesmo, dia 25, 45 minutos antes. E ela vai lá, não compartilha isso, então o print foi pra nada, compartilha só a imagem, e aí resume bastante qual era o prompt que realmente gerou a imagem. Então, da forma como ela fez, ainda que ela estivesse com razão, ainda que ela esteja contando a verdade, a forma como ela relatou os fatos deixa muita gente sem acreditar completamente. Depois de ter postado esse print, muita gente continuou cobrando. Posta o link, se você está disposta a provar a veracidade do que está alegando, a ponto de voltar lá um dia depois, pegar o print que você já tinha antes, mas por algum motivo decidiu omitir do tweet original. Beleza, tudo bem. Isso novamente não prova que ela está mentindo. Mas é esquisito, é uma decisão estranha. Se você quer provar o seu ponto. Parte do ativismo dela tem essa interseção com tecnologia, ela tem uma causa de reconhecimento facial e como os preconceitos, como eu já falei, que já existem no nosso mundo, podem se manifestar nessas tecnologias e resultando em injustiça para algumas pessoas. Beleza, isso é tudo muito válido, com certeza. Só que não está convincente essa história. O que ela precisava fazer, a única coisa que ela precisava fazer, era compartilhar o link da criação dessa imagem com o prompt. Aí pronto, ficaria completamente comprovado que ela não está mentindo. Eu não sei se ela vai acabar postando o link disso, eu imagino que não, eu acho que essa altura do campeonato, se ela tivesse a disposição de mostrar de uma vez por todas que foi isso que ela digitou e está lá o resultado, realmente existe preconceito acontecendo, sendo produzidos nesses algoritmos de inteligência artificial, alguma coisa deve ser feita por isso, acaba que ela parece atuar contra a causa, eu acho, porque por causa dessa pataquada, muita gente, de agora em diante, vai provavelmente associar essa pauta com políticos tentando justificar as suas próprias atuações com histórias que não parecem bater, cheia de lacunas. As pessoas na internet são naturalmente céticas, e como eu falei, se você quer provar a versão do que você está falando, e tem um linkzinho lá que você pode só botar isso e todo mundo fica imediatamente convencido, sem sombra de dúvidas, se demorar um dia inteiro para compartilhar a prova e ainda não ser a prova definitiva, é tão esquisito que, como eu falei... E aí, tem a parada paralela que eu descobri quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, que ela se envolveu numa polêmica relativa a um projeto de lei para reconhecer o acarajé como um patrimônio do Rio de Janeiro. Uma coisa que, em primeiro lugar, me parece bastante inútil, porque nada que eu li explica como exatamente isso beneficia a classe ou qualquer pessoa que seja, e em segundo lugar deixa os baianos revoltados, porque eles compreendem que o acarajé é deles. Então, essa instrumentalização, o burocrata fala, não, isso aqui é nosso daqui do Rio.
é o tipo de coisa que me faz pensar, mano, eu tenho que pagar o salário desses caras agora. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Nada do que aconteceu aqui permite as pessoas apontar o dedo na cara dela e falar que ela tá mentindo. Qualquer pessoa que fala isso tá se excedendo, não tá vendo a evidência como ela tá sendo apresentada. O máximo que eu posso dizer é que esse comportamento é atípico de alguém que tem uma causa séria, que ela precisa convencer as pessoas, ela tem todos os fatos ao seu lado, por que não apenas liberar esse link logo? Então, é estranho. E o lance do acarajé, pelo amor de Deus, olha, como cearense, como nordestino, se alguém, sei lá, do Mato Grosso do Sul passasse uma lei pra dizer que agora a rapadura é patrimônio cultural lá dos caras, eu ia zoar um pouco no Twitter, no mínimo, ia. Mas eu me preocuparia muito mais com o fato de que é isso que os caras estão fazendo com o meu dinheiro dos impostos. Agora eu posso reclamar, hein? Agora eu tô no mesmo barco que vocês. E aí, o que vocês acham disso? Como sempre, coloquem nos comentários. É isso, gente, tô derretendo aqui, vou ficando por aqui e até a próxima.